Glória a Deus, aleluia, Jesus. Lidando com a rejeição e descobrindo o amor de Deus. Muitas pessoas sofrem porque são rejeitadas ou porque pensam que não têm nenhum valor para Deus. Mas a Bíblia diz exatamente o oposto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quero dizer que nesta noite, que em todo o tempo, há um Deus que te ama. E é por isso, não há motivos para você pensar que não tem valor. Jesus morreu pelos seus pecados para que você não precisasse sofrer a condenação de Deus. Se você aceitar este presente da salvação, você receberá uma nova vida. Mas para você andar nos caminhos de Deus, você deverá abandonar todo o sentimento de rejeição e acreditar que Ele te aceita como você é. Se você olhar para a vida de Jesus, você verá que Ele foi muito rejeitado pelas pessoas. No livro do profeta Isaías 43:3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos por Deus. E o que nos faz ser aceitos hoje é exatamente o fato dele ter assumido o nosso lugar, a nossa rejeição. A Bíblia mostra que mesmo depois que ele realizava os milagres, as pessoas ainda o rejeitavam. Veja o que essas pessoas diziam. Lá em Marcos 6:3, diz assim a palavra: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Você já foi zombado por alguém? Já riram ou duvidaram de você? Muitas vezes as pessoas não suportam passar por essas situações ruins, mas Jesus não era assim. Ele foi rejeitado até mesmo pelas pessoas que o conheciam, porém não se deixou se abater. Às vezes a rejeição faz com que as pessoas sofram uma dor tão grande na alma que acabam desistindo dos seus sonhos. Porém, essa não é a vontade de Deus. Certa vez, Jesus foi apresentado diante da multidão para ser julgado, mesmo sem ter feito nada de errado. Então Pilatos o colocou ao lado de um criminoso chamado Barrabás e perguntou: qual queres que vos solte, a Jesus chamado Cristo ou a Barrabás? Sabemos que Barrabás era um homem muito mau, um homem que tinha cometido os piores crimes, mas ao lado dele estava Jesus, um homem que não havia cometido pecado nenhum. Porém, todos ali rejeitaram Jesus. E toda a multidão, porém, gritava numa só voz: fora com este e solta-nos Barrabás. Tente imaginar a dor de Jesus. Não pense que por ele ser o Filho de Deus, ele não tinha sentimento como nós. Jesus habitou em carne e por isso era exatamente como nós. Ele chorava, ele ria, ele sentia fome, ele sentia dor, ele sentia sono. Talvez no meio daquelas pessoas estavam os paralíticos que foram curados, os surdos que voltaram a ouvir. Mas mesmo assim, eles pediram para crucificar Jesus. Quando alguém nos despreza e nos rejeita, qual é a nossa reação? Muitas vezes queremos confrontá-las, não é a verdade? Mas é aí neste momento que nós temos que pedir forças ao Senhor, força ao Espírito Santo, para que o domínio próprio venha sobre nossas vidas.
Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus nunca se defendia. Ele sabia que o seu Pai eterno é quem o julgava, é quem julgaria as pessoas. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tenho quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Por isso, nunca devemos julgar as pessoas. Entregue tudo nas mãos de Deus e ore, pedindo para que nenhuma raiz de amargura fique em seu coração. Diga o que o salmista disse, porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, versículo 10. Quando entendemos que Deus nos aceita, nos ama e nos recebe de braços abertos, não precisamos nos sentir rejeitados e, com isso, julgar as pessoas. Pelo contrário, Deus coloca em nosso coração a compaixão e conseguimos orar por aquelas que nos perseguem. Entendemos que todos nós somos pecadores, mas assim como Cristo nos alcançou com misericórdia, Ele também pode alcançar as pessoas ruins e as pessoas pecadoras. Minhas amadas e queridas, você que está ouvindo essa ministração, essa mensagem, Deus conhece o seu coração e tem grandes sonhos para a sua vida. E é por isso, talvez o inimigo tenha usado pessoas para o julgarem. Não desanime da vida por causa disso. Você foi aceito por Deus ali na cruz. Por isso, aceite o seu perdão e saiba que Ele nunca te rejeitará. Deus não nos ama como as pessoas que só nos aceita quando fazemos o certo. Ele nos ama com um amor perfeito, cheio de misericórdia. Por isso, o seu valor não é baseado no que as pessoas pensam sobre você, mas no que Deus pensa a seu respeito. A Bíblia diz que foi por causa dos nossos pecados que Jesus morreu. Ele nunca pecou, mas sobre ele caiu todo o castigo que merecíamos. E como Deus é 100% santo, ele não podia mais estar com o seu filho naquele momento da cruz. Por isso Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparastes? Ele foi desamparado ali na cruz, para que nunca precisássemos carregar o fardo de uma vida distante do Senhor. Por isso, receba hoje esse amor maravilhoso e tente uma vida vitoriosa com Cristo, porque a palavra do Senhor Jesus diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Então, em nome de Jesus Cristo, não se apegue a o que está acontecendo, porque a dor da rejeição emocional é uma dos piores tipos de dor que uma pessoa pode enfrentar. E eu acredito que é preciso trabalhar muito mais duro para evitar ou aliviar a dor emocional do que a dor física. Mas sabemos que todos enfrentam a rejeição aqui ou ali, hoje ou amanhã. Mas quando chega a hora em que temos que enfrentá-la, ela sempre vem acompanhada de muita dor. Então, em nome de Jesus Cristo, é difícil, é trabalhoso lidar com a dor que não está localizada no nosso corpo humano, mas sim na alma. Mas nós temos um Jesus maravilhoso, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Mas o que fazer quando está doendo? Muito. Só que não existe um ponto físico de origem dessa dor. E o que nós devemos fazer em relação a isso, com esse sentimento de rejeição? Nós temos o quê? Que olhar para o Senhor e acreditar que o nosso Deus vai nos fazer vencer. Então, em nome de Jesus Cristo, que nessa hora, que neste momento, nós possamos buscar no Senhor, em nome de Jesus, a cura, a libertação, em nome de Jesus. E sabendo
que a rejeição faz parte ativa da vida de cada um, porque a própria rejeição fez parte ativa da vida de Jesus. O próprio Jesus não desfrutou aceitação ou aprovação dos homens quando esteve na terra. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Jesus enfrentou todas essas coisas e muito mais para que pudesse nos libertar da rejeição. Apenas 3 coisas bastam para provar isto. A rejeição de Jesus, ela foi profetizada. 700 anos antes de Cristo, Isaías disse na palavra que ele era desprezado e rejeitado pelos homens. Então, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que ele foi rejeitado pelos seus, que ele foi um servo sofredor, o rejeitado, o desprezado. Mas antes dele nascer, ele teria que passar por isso. Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não o quiseram. E nesse verso bíblico que diz João 1,11, veio para os que era seu e os seus não o receberam. O verso bíblico diz os seus. Uma coisa é quando você é rejeitado pelo homem da quitanda, ou pelo cobrador de ônibus, ou pela uma pessoa que você congrega, mas o duro é ser rejeitado por uma pessoa a qual você ama, pela qual você dedicou a sua vida, pela qual você é rejeitado pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo pai, pelo filho, pelo amigo mais chegado. É diferente. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado pelos dele, pelas pessoas mais próximas a ele. Jesus enfrentou a rejeição. Seu nascimento foi marcado pela rejeição. Você se lembra que não havia lugar para ele nascer. Jesus foi rejeitado pelo povo. De novo eu te pergunto, e aí? Ele venceu. Nós também podemos vencer. O que Jesus fez para aquele povo, para que ele fosse rejeitado? E às vezes você se faz essa pergunta: o que você fez para você ser rejeitada? Jesus curou o povo, curou os coxos. Jesus deu atenção às mulheres abandonadas e desprezadas, deu atenção às crianças, ajudou o povo, orientou o povo, pregou para o povo, mas mesmo assim ele foi rejeitado. Ele experimentou o sentimento de rejeição. Então, em nome de Jesus Cristo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vamos lembrar sempre, pedir para que o Espírito Santo venha nos lembrar, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Sendo assim, veja o que Deus oferece ao que se sente ou se sentiu rejeitado por alguma razão. Se alguma situação se formou, sentimento em seu coração, Deus quer oferecer para você 3 saídas. Deus oferece aceitação e acolhimento. Porque ele diz na palavra dele: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Que promessa maravilhosa. De modo nenhum, de forma alguma, eu lançarei fora. Para aqueles que estão sofrendo com rejeição, o Filho de Deus oferece aceitação e acolhimento. Se alguém tem desprezo de um lado, rejeição de outro, ele tem aceitação diante de Deus. O Senhor diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Quando vamos a Jesus, ele cura nossas feridas, restaura as nossas forças e nos faz viver como pessoas aceitas e acolhidas por um Deus de amor. Portanto, não se sinta rejeitado. Jesus oferece aceitação e acolhimento. Deus oferece alívio.
Porque ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo o rejeita. A pessoa em que você confiava o rejeitou. A pessoa que você amava te rejeitou, te desprezou. Alguém me disse: saia daqui, fora daqui, vá embora. Eu não te suporto. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar a sua dor, a dor da tua alma, a dor do teu coração. Só Jesus pode aliviar a alma e o coração sobrecarregado e pesado. Se é assim que você se sente, venha a Jesus, porque Jesus aceita você. Jesus acolhe você. Jesus alivia você de todo o peso que tem sobrecarregado a sua vida. E Deus oferece a presença dele, que é real. Que é real. Porque ele diz ali no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e tua vara e teu cajado me consola. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, há duas categorias de pessoas rejeitadas. As pessoas que se fecham para Deus. Essas pessoas se trancam dentro de si mesmas, sofrem e fazem sofrer os que a rodeiam. As pessoas que se abrem para Deus, essas pessoas recebem aceitação, acolhimento, alívio e a presença real do Pai. E nesse dia chamado hoje, nesse dia chamado lidando com a rejeição e descobrindo o amor de Deus, qual a sua posição? Qual será a sua escolha? Se abrir para Deus, encontrar a cura para a sua rejeição, ou se fechar para Deus e permanecer escravo desse sentimento? Então, em nome de Jesus, a decisão é sua. E esta é a palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.